Mensagem do dia 27 de junho de 1998. Não há caminhada em minha direção que não seja para um final feliz. Eis o que direi na hora final. Vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deram de comer. Estava nu e me cobriram, enfermo e me socorreram, com frio e me cobriram. Agora sou eu que irei retribuir tudo isto. Ninguém ficará fora do meu novo reino que já está preparado desde o começo do mundo. Meus filhos, não é com a carne de vosso corpo que me preocupo, e sim com a vossa alma. Ela deve estar limpa e alvejada até a brancura, para depois tomar um novo corpo, o que vos espera, quando todos serão jovens, sem mais velhice e cansaço. Ao redor de mim e de minha Santa Mãe só ouvirei dizer: Glória a vós, Deus Pai, que nos criastes e nos resgatastes da mão daquele que vivia a nos atormentar dia e noite. Agora estamos livres para sempre. Obrigado, Santa Mãe de Deus. E o mesmo dirão todos também. Este momento para tudo isto não está longe. O trabalho que por mim estão fazendo, todos serão pagos. Nesta direção que estão vindo, não há nada de errado. A adoração ao meu santo corpo, como estão fazendo, são poucos, muito poucos, mas é o suficiente para eu começar um novo mundo que irei transformar para os meus escolhidos. Sejam firmes, meus filhos, pois a vossa libertação está próxima. Jesus. Quando chega o sábado, eu sempre fico pensando o que eu vou falar no programa, né? Aí a gente vai lendo a mensagem, vai pedindo para Deus inspirar a gente e procuro ver uma coisa ou outra para ver se eu consigo tirar alguma ideia dali para falar sobre o assunto que a mensagem vem falando e sobre o que está acontecendo hoje nos nossos tempos, né? Aí antes de vir para cá eu tava vendo procurando uns vídeos na internet e aquele canal da Lina Luz, é Lina Luz que se diz, né? Aí tinha uns vídeos ali interessantes, aí eu procurei alguns ali, aí um vídeo daquele tinha um sacerdote que falou ali sobre um assunto que está na Bíblia, que é muito interessante, o que fala o que está acontecendo hoje. Eu nunca tinha lido essa passagem aí na Bíblia. E fiquei admirado com o que está acontecendo com nós, né? Sobre essa epidemia, sobre esses gafanhotos, né? Que estava vindo, né? Da Argentina para cá. E aí o que está escrito ali na Bíblia, que a Ana vai ler para mim, que é um pedaço bom ali, fala da gente, no caso, que a gente adorando a Deus, Deus nos defende dessas pragas. E está acontecendo com nós agora. Vê como é interessante. Eu estava notando, de uns dias para cá, 2, 3 dias atrás, estava o nosso clima quente, né, seco, que é o que o gafanhoto gosta. Vê uma coisa tão interessante que de um dia para cá, esse tempo mudar tanta diferença de clima, do calor para agora, um frio desse, porque o frio o gafanhoto não gosta, né? Tu vê como a oração da gente, o trabalho da gente, né, para Deus, como diz a Bíblia ali, ele defende. Então, uns dias atrás aí, na internet, eles estavam falando, né? Já estavam se preocupando aqui o Brasil, o que eles poderiam fazer para as lavouras, né? Para defender dessa praga. Aí vê como Deus, ele ouve as nossas preces e está sempre de olho no que a gente faz. De poucas pessoas, mas ele nunca abandona essas poucas pessoas que estão adorando a ele verdadeiramente e respeitando as suas leis. Então eu acredito, né? Eu não sei o pensamento de cada um, mas eu da minha parte a gente vai analisando essas coisas, tudo que está acontecendo, e de um dia para o outro Deus manda, o tempo muda desse jeito. Então é claro que daí, né, uma praga dessa aí como um gafanhoto, ele se desvia, né? E vai para onde está calor, onde está seco.
Então, graças a Deus aqui para nós, eu acredito que Deus já está colocando a mão aqui no lugar que a gente mora. Então, Ana podia ler esse pedacinho ali, que tem muita coisa interessante nessa passagem ali. Segundo Crônicas, né? Crônicas, é. Então, lê esse Capítulo pedacinho. 7, do versículo 11 até o 19. Não, até o 22 aqui, né? Resposta do Senhor à oração de Salomão. Salomão acabou, pois, o templo do Senhor e o palácio real. Levara a bom termo tudo o que se propusera fazer no templo do Senhor e na sua própria casa. Durante a noite, o Senhor apareceu e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para ser o templo, no qual me oferecerão sacrifícios. Se eu cerrar os céus e não chover mais, se enviar gafanhotos a devorar o país, ou se mandar a peste contra o meu povo, e o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar e procurar a minha face para orar, e renunciar à sua má conduta, escutá-lo-ei do alto dos céus e livrarei o país dos seus males. Doravante, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos às preces feitas nesse lugar, pois escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome resida nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão nele para sempre. Tu também, se andares na minha presença, como fez o teu pai Davi, e puseres em prática tudo o que eu prescrevi, e observardes as minhas leis e os meus preceitos, consolidarei o trono da tua realeza, como prometi a teu pai Davi, dizendo-lhe: jamais te faltará um descendente no trono de Israel. Mas se vos desviardes de mim e negligenciardes os preceitos e os mandamentos que vos prescrevi, para servirdes e adorardes a outros deuses, então tirar-vos-ei do país que vos dei, e desprezarei esse templo que consagrei ao meu nome, o qual será objeto de riso e escárnio para todas as nações pagãs. Este excelso templo será para todos os transeuntes ocasião de espanto, pois dirão: por que razão o Senhor tratou dessa maneira esse país e este templo? E ser-lhes-á respondido: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os fizera sair do Egito, e se voltaram para outros deuses, prostrando-se em adoração diante deles. Por isso fez cair sobre eles todas estas calamidades. Para ver umas passagens aqui mais interessante, como Deus aqui, ó, assim eu acredito, né? Como prometia teu pai Davi, dizendo-lhe: jamais te faltará um descendente no trono de Israel. Então acredito que, né, o nosso profeta foi escolhido por Deus para nos ensinar o caminho certo, do jeito que é para nós adorar a Deus, respeitar a sua igreja. Então, Deus, ele fala que, né, sobre qual foi invocado o meu nome, e se humilhar e procurar a minha face. Olha, tanta coisa assim. Será que isso tudo é consequência, né? Coincidência, né? Deus fala aqui, né? Sobre o qual foi invocado o meu nome, e se humilhar e procurar a minha face. Qual outro lugar que tem a face de Jesus? Aprovado por um cientista. E as pessoas que estão vindo aqui não são poucas. Estão vindo para orar e renunciar às suas má condutas. E Deus fala aqui, né, que vai escutar, né, que está escutando do alto dos céus, e livrarei o país dos seus males. É o que está acontecendo com o nosso Brasil. Claro que epidemia existe, né? Mas como esse fato do gafanhoto, né? Que se fosse vir para cá, para o Brasil, quanto que as pessoas iam sofrer muito mais. Mas pela adoração e o respeito que aqui a obra, a palavra viva Deus está dando com Deus, Deus fala que está sempre ouvindo e vendo o nosso trabalho. E Ele está defendendo o nosso país, né? E aqui Deus fala aqui em seguida, aqui embaixo,
Mas se vos desviar os preceitos, meus mandamentos que vos prescrevi, para servir e adorar outros deuses. O que está acontecendo lá com o Vaticano? Isso para os nossos parentes que estão ouvindo, que não conseguem entender um pouco desse assunto, né? Mas é muito interessante, vocês agora estão participando, acompanhando o programa. Essa parte eu entendo assim, que a pessoa é um pouco, aí ela parte para a sabedoria, né? Ela quer entender. E Deus, se a pessoa ela se dedica a querer, a entender as coisas, Deus vai tocar no coração. Só que precisa da pessoa ter o interesse também. Não é só nós, ou como o pai fazia, tentar colocar, né, na cabeça das pessoas, mas se a pessoa não aceitar, não adianta. Não, a mente da pessoa ela é fechada, ela só olha para um lugar e é aquilo ali que ela acredita e pronto. Mas se você der um espaço para Deus, Deus vai mostrar para você o caminho certo. Como aqui diz aqui, né? As pessoas, né, como lá no Vaticano, ele mesmo tá dizendo que todas as religiões são certas, todas as crenças que as pessoas acreditam em outros deuses estão também, pode ser salva. Como que isso pode acontecer? Eles estão pulando no mandamento de Moisés. Moisés mostrou que era um só Deus, e Deus mostrou todo o poder dele através de Moisés. Tinha tantos deuses naquela época, por que eles não faziam os poderes deles também, não mostrava a sua força? Só através de Moisés que acontecia. Então, como lá no Vaticano eles estão desprezando os preceitos, os mandamentos de Deus, Deus diz aqui, ó, então tirar-vos-ei do país que vos dei, e desprezarei este templo que consagrei ao meu nome. Qual é o templo, né, que Deus consagrou o nome? Então lá, o Vaticano, o qual será objeto de riso e escândalo para todas as nações pagãs. Então, mais claro do que isso, né? Porque que vai ser objeto de riso e escárnios das pessoas pagãs, né? De todas as nações. Porque deixou o que está lá no poder hoje, no Vaticano, ele está deixando o mal entrar dentro. E depois que o mal entra, não tem mais a proteção de Deus, não tem mais o poder de Deus na mão deles. E aí o escárnio vai vir, né, das pessoas que dizem, ali que vocês dizem que existe Deus, com tudo que está acontecendo. Então aí fecha também aquela mensagem que Deus passou para o Pai, né, profeta, que diz que aqui agora o centro do mundo é Taquaras. Porque Deus aqui fala aqui, ó, ele tirar-vos-ei do país que vos dei, que é lá, que eu entendo, né? Não sei se está certo isso que eu estou pensando. Deixando o demônio entrar como está lá o Vaticano, fazendo tudo que eles estão fazendo, não obedecendo mais os mandamentos de Deus, dizendo que todos têm a mesma todas as religiões, todas as crenças de outros deuses têm a salvação também, têm o direito de se salvar. Isso é a voz do inimigo, a voz do enganador. Então Deus tira de lá, como está aí a mensagem agora do Pai falando, alguns anos atrás, dizendo que agora o centro do mundo é aqui Taquaras. Então tudo está se fechando, tudo está batendo certo, né? Acredite quem quiser, né? Mas como é que pode um lugar tão pequenininho, Taquaras, que quase não, a maioria das pessoas não conhece, né? Um lugar desse. Mas também quando lá os profetas diziam que Jesus ia nascer, o Salvador da humanidade, e ele nasceu num lugarzinho também que não era tão conhecido, como Nazaré, em Belém, uma cidadezinha lá, pacata, que não existia quase ninguém, aonde Deus veio nascer para salvar o seu povo. Então agora nos finais do tempo também ele viria
num lugar simples, humilde, e as pessoas humildes, que acreditam em Deus, que não vão perder a fé, têm a fé guardada dentro de si, respeita o que eram os mandamentos de Deus, não obedece um homem que se diz dono, né, da igreja de Deus, da igreja de São Pedro, que se ele está desviando dos mandamentos de Deus, nós não podemos ouvir, nós não podemos obedecer um homem desse. Se ele está saindo fora das leis de Deus, a gente não pode obedecer. Então serve para vocês que estão aí em dúvida, né, que estão assistindo esse programa, vocês leem com calma em casa, se você tem essa Bíblia, né, eu guardo lá em casa uma Bíblia antiga, segundo Crônicas, né? O interessante é ler ela do começo, né? Segundo livro de Crônicas. Então lê desde o começo que Salomão, filho de Davi, ele fez um templo para adorar, tudo que ele tinha ele foi investindo ali, né? Deus deu esse poder também para ele, para adorar do jeito que era que o Davi ensinou ao seu filho, né? Adorar de todo o coração, tudo para Deus ele oferecia. Então, mas só que como ele está alertando aqui, né? Como se fosse, e está acontecendo hoje na nossa igreja, sendo desviado tudo das leis, o mandamento, né, dos antigos profetas, então Deus vai deixar cair esses castigos que está acontecendo hoje no nosso tempo. Muitas pessoas ficam pensando, mas por que esses castigos tudo agora, né? Pandemia, né? Que fala aqui um pedacinho aqui, ó, é muito interessante. Se houver uma calamidade ou qualquer epidemia, imagina, epidemia que está acontecendo agora no nosso tempo, né? E muitas pessoas, por que está acontecendo isso? Então lê essa passagem da Bíblia aqui, para vocês entenderem cada vez mais o que o profeta, né, um escolhido de Deus, que Deus fala aqui, ó, como prometia teu pai Davi, dizendo, jamais te faltará um descendente no trono de Israel. Então, até nos finais do tempo, Deus fala que ele ia sempre escolher uma pessoa para nos guiar no caminho certo de Deus. Então, só cai na lábia do Satanás, no caminho dele, quem quer. Porque todo mundo procura a estudar. Eu quero ser um médico, eu quero ser um dentista, eu quero ser isso, quero ser um advogado. Estuda quanto para ser uma pessoa dessa? Mas para o mundo. Agora, para estudar o que está na Bíblia, muitas pessoas ignoram, não quer saber da Bíblia, não quer saber da palavra viva de Deus que está falando a verdade. Não está condenando ninguém, só está alertando para a gente trilhar o caminho certo de Deus. Não importa lá se o seu padre, seu bispo lá, o que está lá no comando hoje da igreja, dizer que isso é tudo loucura, como sempre falava, né? Esse lá, ó, aquela seita, né, como eles dizem, seita a palavra viva de Deus, vocês não vão atrás, porque eles sabem que esse caminho aqui é verdadeiro, que está ensinando certo. Então não vai atrás dessas pessoas. Procure, tá? A Bíblia está na nossa mão. A Bíblia é essa palavra viva de Deus. O que custa de você tirar um pouco do seu tempo, todo dia um pouquinho, para ler a Sagrada Escritura e a palavra viva de Deus, para você saber a verdade, não o que o homem fala, porque Deus fala lá, maldito no homem que confiar no outro. Você que está confiando lá na palavra só do seu sacerdote, se ele está ensinando errado, não podemos dar ouvido a ele. Assim como nós fomos expulsos pelo sacerdote, porque o pai sempre falou a verdade, profeta, e agora nós estamos caminhando nesse caminho que ele nos ensinou, falando a verdade, mas esses padres de hoje, todas as igrejas, não aceitam a gente, porque a gente fala a verdade. A gente não vai através do conselho deles. Que estão ensinando errado, nós temos que deixar para lá. Porque outra passagem que Jesus fala, um cego não pode guiar o outro, que os dois cairão no buraco. Então não vai atrás, porque é um padre, porque é um bispo, não vai atrás dessas pessoas que estão ensinando errado. Vamos nós pedir para Deus orientar através da Bíblia, que está aqui, ó, mas só nesse pedacinho, mais claro do que isso aqui, esclarece tudo o que nós estamos passando. E através da palavra viva de Deus, né? Esse presente que Deus nos deu, através de um homem, né, escolhido por Deus, que foi o profeta,
nesse tempo, nos finais do tempo, para nos ensinar e sempre falar, falando sempre a verdade, como ele falou, e nos ensinando. Né? Não pense assim, ó, mas o seu Bento lá, o Aristo, era um homem da vida na época e fez isso, fez aquilo, mas o que passou, passou. Deus fala para olhar daqui para frente. Né? Quando Deus toca numa pessoa, é dali para frente que nós devemos olhar. Será que essa pessoa é de Deus mesmo? Os 45 anos de vida dele foi sempre certo. Né? Então não pense lá o que ele fez. Pense no que ele foi dali quando Deus se chamou. Aí sim. Aí você procura ser uma pessoa humilde também, a ler o que ele deixou escrito, né? Como foi uma pessoa igual o Padre Rômulo, uma pessoa tão inteligente como foi o Padre Rômulo, e no mesmo instante humilde. Né? No final da vida dele, a obedecer uma pessoa que ele viu que era um enviado de Deus. Ele veio para cá, para Taquaras, uma pessoa tão estudada, tão inteligente, né, como foi o Padre Rômulo, e deu a obediência ao profeta. Tudo que ele pedia, o profeta pedia, o que ele queria fazer, ele pedia, pede lá para o profeta, pedir para Deus, se eu posso fazer isso, se eu posso ir naquele lugar. Então vê a humildade de um padre daquele, né, que foi, para nós, é um santo hoje. Então nós devemos sempre seguir, ou como Jesus falou, né, a humildade, que foi tantas pessoas santas que passaram aqui na Terra, elas tiveram que ser uma pessoa humilde e obediente. Não ser uma pessoa dizendo que se acha o tal, porque eu sou um padre, ou porque eu sou estudado, eu sou um advogado, eu sou um professor, ou sou isso, ou aquilo, eu sou um médico, e não dá ouvido a uma pessoa quando é escolhida por Deus. Aí a pessoa quer ser muito mais do que, né, uma pessoa que igual um profeta, né, uma pessoa escolhida por Deus. Quando a gente se torna humilde e obediente, Deus vai nos dando a sabedoria. É através da humildade e da obediência a Deus que a gente vai sendo sábio. Não é o estudo de hoje que a gente pode dizer assim, não, eu sou uma pessoa inteligente. Pode até ser, mas inteligente na parte aqui do mundo. Porque na parte de Deus o demônio vai tampando a visão da pessoa e não vai enxergando a verdade. Por isso que as pessoas ficam hoje em dúvida e se perguntando para si, mas por que está acontecendo isso hoje no nosso tempo? Está tão diferente. Porque o demônio tampa a visão das pessoas. Não sabe mais definir o certo do errado e as pessoas ficam tão preocupadas, mas eu tenho que me proteger, eu tenho que fazer o que o homem está mandando. Mas isso é castigo, já é deixado por Deus. Deus fala aqui, se vinha calamidade como uma epidemia, a praga de gafanhotos, e o que está acontecendo? Mas é Deus que deixa, para as pessoas ver se as pessoas se acordam do mal que está fazendo para Deus, da ofensa que está fazendo para Deus e a Nossa Senhora. Que as pessoas estão deixando de lado e estão seguindo essas mídias que estão escandalizando, né? E botando Deus e Nossa Senhora e os anjos e santos lá embaixo, que eles não têm poder nenhum, e as pessoas ficam aplaudindo. Porque é a Rede Globo, porque é isso, por aquilo, né? Que são canais famosos, isso, são artistas do Satanás, que estão fazendo o que o Satanás está mandando. Fazer o que estão fazendo com Deus só pode ser obra de Satanás. E não vai pensar que, não, será que é? Meu Deus, botar no carnaval uma pessoa vestido de Satanás e puxar Jesus, dizendo que ele é o vencedor, e as pessoas aplaudindo, porque isso, porque aquilo. Vocês que estão assistindo isso, dando audiência para esse tipo de canal, tem que se desligar, porque enquanto as pessoas estão ligadas nesses canais e ouvindo essas coisas que estão acontecendo, o Satanás não deixa enxergar a verdade. Você faz o que as mensagens estão pedindo,
procura se vestir bem, procura se afastar dos maus caminhos, das praias, disso, daquilo, a luz vai voltando para você, você vai conseguindo a enxergar a verdade. Enquanto você der ouvido para essas coisas ruins, a luz se afasta, né, como o profeta sempre falava, né? Dar ouvido a dois deuses não tem como. Vai agradar um e desagradar o outro. Então nós temos que dar ouvido a um só Deus, que é o Deus que está nos céus, Deus que fez isso tudo, né? O céu e a terra. Penso todos nisso, né? E procurem a ler o que está na Bíblia.